Olá, pessoal! O efeito Seebeck deve-se ao físico alemão Thomas Seebeck, que em 1821, em Berlim, na Alemanha, descobriu os efeitos da termoeletricidade. E vamos agora analisar esse efeito Seebeck. Considere essa barra metálica submetida em uma de suas extremidades a uma fonte de calor. Teremos então a barra aquecida. Em uma das extremidades ela estará quente, com temperatura T1, e na outra extremidade ainda fria, temperatura T2. Do ponto de vista dos elétrons, essa fonte de calor irá provocar uma agitação dos elétrons na extremidade quente. Eles terão um aumento de energia cinética e irão se deslocar da extremidade quente para a extremidade fria. Observe, na extremidade quente temos uma falta de elétrons. Teremos então um potencial positivo. E na extremidade fria temos um excesso de elétrons, ou seja, um potencial negativo. Perceba que nessa situação temos uma diferença de temperatura que provocou uma diferença de potencial. Esse é o efeito Seebeck, onde, através de uma diferença de temperatura, podemos gerar energia elétrica. E cada material metálico possui um coeficiente de Seebeck, dado em milivolt por grau Celsius. Temos agora uma tabela com o coeficiente de Seebeck em milivolt por grau Celsius para diferentes materiais. Por exemplo, o níquel-cromo tem coeficiente Seebeck 25, enquanto a liga Constantan de cobre e níquel possui menos 35 de coeficiente Seebeck. É a partir da combinação de materiais com coeficiente de Seebeck diferentes que podemos produzir sensores do tipo termopar para medição de temperatura. Para compreendermos o termopar, considere nessa ilustração um termopar formado por cobre e ferro. Se houver uma fonte de calor, teremos no cobre uma temperatura T1 e no ferro uma temperatura T2. Perceba que teremos uma diferença de temperatura e, se utilizarmos um voltímetro, iremos medir uma diferença de potencial. Essa diferença de potencial V será proporcional à diferença de temperatura e também à diferença entre os coeficientes de Seebeck dos materiais. Esse é o princípio do sensor de temperatura tipo termopar, utilizado em muitos processos industriais. E agora temos uma tabela contendo diversas ligas para termopares industriais. Temos, por exemplo, uma liga tipo E, de níquel-cromo, potencial positivo, e níquel-cobre, potencial negativo. Esse é o gráfico que mostra a diferença de potencial no termopar em função da temperatura, diferença de potencial em milivolt, temperatura em graus Celsius. Vamos observar, no caso, a liga tipo E. Observe que ela possui potencial máximo de 70 milivolts para uma temperatura máxima próxima de 1000 graus Celsius. E temos características distintas para cada tipo de termopar. Nessa ilustração, temos o que chamamos sonda termopar, utilizada para medição de temperatura em diversos processos industriais. Temos um tubo de proteção, vamos verificar internamente, temos o elemento sensor, que quando submetido a uma fonte de calor, a uma variação de temperatura, irá produzir uma diferença de potencial. Esse é o princípio da sonda termopar. Como já falamos anteriormente, através de uma sonda termopar, podemos medir temperatura em diversos processos industriais. Considere nessa ilustração
um processo industrial em que desejamos monitorar a temperatura. Podemos então utilizar uma sonda, e essa sonda é do tipo termopar. Com base na diferença de temperatura, a sonda tipo termopar irá gerar uma diferença de potencial, diferença de voltagem, que pode então alimentar um sistema de supervisão para controle do processo. E agora temos diversas ilustrações de processos industriais que utilizam termopares para medição de temperatura. E esse resultado da medição de temperatura, que é através de uma diferença de potencial, pode então alimentar um sistema de supervisão e controle do processo térmico. Valeu, pessoal! Espero que tenham gostado do vídeo. Forte abraço e bons estudos!